Você já parou para pensar por que muitos de nós não prestamos atenção nos sonhos espirituais que Deus nos envia durante o sono? Esses sonhos podem ser muito mais do que simples imagens ou mensagens vagas. Eles são sinais, avisos divinos e até mesmo revelações de mistérios ocultos que Deus, em sua grandeza, usa para guiar, proteger e corrigir nosso caminho. Muitas vezes, as respostas que buscamos para as dúvidas espirituais ou questões pessoais estão bem diante de nós, à noite, quando Deus fala diretamente aos nossos corações, através da sua intervenção divina. Você sabia que ao acordar, pode não lembrar de um sonho, mas ele ainda pode estar ativo em sua vida? A falta de discernimento espiritual pode impedir que vejamos o quanto Deus usa a nossa jornada espiritual noturna para preparar o nosso destino, nos livrar de perigos, nos mostrar correções de rota e até confirmar suas promessas. Se você já sentiu que estava perdendo algo ou que não compreendeu o real significado de um sonho, fique conosco, porque o que vamos explorar neste vídeo pode transformar completamente sua compreensão sobre os sonhos e a revelação de Deus para a sua vida. Prepare-se, pois o poder de Deus está esperando para ser despertado dentro de você. E antes de seguir, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. Muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não se inscreveram, e você pode estar perdendo conteúdos poderosos como o de hoje. Então, clique no botão de inscrição e fique conosco até o final. O que vamos compartilhar pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Existe um mundo que se revela apenas quando fechamos os olhos e descansamos o corpo. Um mundo onde a voz de Deus no sono sussurra verdades eternas. O poder dos sonhos espirituais é uma ferramenta divina que ultrapassa a lógica humana e toca o invisível. Muitos ignoram, mas é justamente durante essas experiências espirituais noturnas que os mistérios ocultos se desdobram como pergaminhos secretos diante de nossos olhos interiores. A revelação vem, muitas vezes, de maneira tão sutil que só quem desenvolve discernimento espiritual é capaz de captá-la. Sonhos são mais do que meras imagens desconexas. São ações proféticas em movimento, instrumentos poderosos para a preparação para o destino que o Senhor reservou. Deus, em sua infinita graça, utiliza a comunicação sobrenatural nos sonhos para enviar avisos e alertas divinos, para oferecer proteção celestial e, às vezes, para trazer consolação espiritual a corações cansados. Não são poucos os que, ao acordarem, carregam nas mãos invisíveis as respostas em sonhos para decisões que mudarão o rumo de suas vidas. A sensibilidade espiritual é o que nos permite não apenas sonhar, mas interpretar os sinais, obedecer com prontidão e reconhecer o chamado profético oculto em cada símbolo, em cada cena. Quem aprende a ouvir a direção divina no sono, caminha em passos mais firmes no dia. A jornada espiritual, então, não é mais um salto no escuro, mas uma dança harmoniosa guiada pela luz do Espírito Santo. O poder dos sonhos espirituais precisa ser visto como parte da estratégia de Deus para liberar promessas e corrigir rotas. Quando José sonhou que se tornaria um governante, Gênesis 37, 5-11, ele ainda era um jovem sem influência, mas aquela intervenção divina no sono foi a semente plantada para todo o seu futuro. Percebe como a fé e prontidão foram essenciais para que o plano se cumprisse? Da mesma maneira, hoje, cada sonho enviado por Deus pode carregar promessas de Deus, esperando ser ativadas pela obediência espiritual. Muitas vezes, a interpretação de sonhos nos revela estratégias espirituais que não conseguiríamos acessar com o raciocínio natural. É como se Deus dissesse: preste atenção, este é o caminho, siga por ele.
Os sonhos de consolação espiritual vêm como bálsamo nos tempos difíceis, enquanto os sonhos de alerta contra o pecado nos livram de tragédias futuras. Uma simples experiência espiritual noturna pode conter uma preparação para o destino eterno de alguém. Quem rejeita essas revelações corre o risco de andar sem mapa num território repleto de armadilhas. Mas quem acolhe a voz de Deus no sono, esse caminha sob a intervenção divina dia após dia. Agora, se os sonhos têm todo esse poder, imagine o que eles já podem estar tentando te mostrar esta noite. Vamos avançar para entender como grandes homens e mulheres de Deus foram moldados por sonhos transformadores. Quando abrimos a Bíblia, vemos que os sonhos espirituais são uma ferramenta recorrente na comunicação sobrenatural entre Deus e os seus escolhidos. É impressionante perceber como as experiências espirituais noturnas moldaram destinos inteiros. Quem não se lembra de José, o sonhador, Gênesis 37? Deus, em sua infinita sabedoria, usou sonhos para revelar mistérios ocultos e preparar José para a liderança, mesmo quando ele ainda era apenas um jovem rejeitado pelos irmãos. E olha, não para por aí, viu? O rei Nabucodonosor também recebeu uma revelação em sonho, Daniel 2, mas precisou de Daniel, um homem com discernimento espiritual e sensibilidade espiritual apuradíssimos, para interpretar aquele enigma divino. Essa interpretação não apenas salvou vidas, mas também exaltou o nome do Deus de Israel entre as nações pagãs. Dá para ver como, ao longo da jornada espiritual, Deus sempre usou a voz no sono para guiar, advertir e cumprir suas promessas. Outro exemplo que emociona é o sonho de José, marido de Maria, Mateus 1:20. Foi durante uma experiência espiritual noturna que o anjo do Senhor trouxe uma direção divina clara. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só o impacto disso. Um simples sonho, mas uma virada na história da humanidade. Foi a prontidão de José em obedecer à revelação que permitiu o nascimento seguro do Salvador. Isso mostra que sonhos espirituais não são apenas sobre nós. Eles fazem parte de estratégias espirituais muito maiores, conectadas a propósitos eternos. Por isso, precisamos tratar cada sonho como um possível chamado profético, um alerta contra o pecado, um aviso de proteção celestial ou uma convocação para ações proféticas que transformarão não apenas nossa vida, mas também a daqueles que estão à nossa volta. Muitos se perguntam: será que todo sonho tem um significado espiritual? A resposta é que, em meio à jornada espiritual, nem todo sonho vem de Deus, mas todo sonho pode ser um terreno fértil para discernirmos a voz dele. Através dos sonhos espirituais, o Senhor transmite revelações preciosas que muitas vezes nossa mente acordada não conseguiria captar. É no silêncio da noite que ele fala com clareza, corrigindo rotas, oferecendo proteção celestial, enviando avisos e alertas divinos e trazendo estratégias espirituais para o nosso caminhar. No livro de Jó 33, 14 e 16, vemos essa afirmação poderosa. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e sela a sua instrução. Olha que profundidade! Deus sela instruções nos nossos corações enquanto dormimos, preparando nossa fé e prontidão para os desafios e bênçãos que virão. É através dessas experiências espirituais noturnas que Ele nos ensina sobre a nossa identidade, propósito de Deus, erros a serem evitados e até o tempo certo de agir. Um sonho pode ser tanto uma consolação espiritual em tempos de dor, quanto uma preparação para o destino em tempos de decisão.
Às vezes, um pequeno detalhe num sonho carrega uma interpretação de sonhos que abre portais de discernimento espiritual para toda uma estação da vida. É por isso que precisamos cultivar sensibilidade espiritual para reconhecer essas ações proféticas. Deus não desperdiça nada. Cada sonho, cada visão é carregado de mensagens de amor, correção, livramento divino ou promessas de Deus a serem ativadas. Quem está atento à comunicação sobrenatural sabe que Deus sempre está falando. Basta ouvir, interpretar e obedecer com o coração aberto e pronto para viver a grandeza do que Ele preparou. Desenvolver sensibilidade espiritual é como afinar um instrumento para ouvir a voz de Deus no sono e também em cada detalhe da vida. Nem sempre os sonhos espirituais chegam com um anjo falando em voz alta. Às vezes, a revelação vem num símbolo discreto, num gesto, num ambiente. A direção divina é muitas vezes sutil, pedindo de nós um olhar atento e um coração obediente. O próprio Samuel, quando menino, precisou aprender a reconhecer a voz de Deus, como está lá em 1 Samuel 3, 9, 10. Quantos de nós hoje também estamos sendo chamados de maneira tão delicada e profunda? A jornada espiritual pede que deixemos de lado a racionalização excessiva e nos entreguemos à sensibilidade espiritual, captando os mistérios ocultos que só se revelam a quem está disposto a ouvir e obedecer sem questionamentos. A obediência espiritual, aliás, é a chave que transforma revelações em realizações. Não adianta receber avisos e alertas divinos em sonhos se o coração permanece endurecido. Deus nos prepara através da comunicação sobrenatural para ações proféticas concretas, para nos poupar de quedas e nos guiar em segurança até as promessas de Deus. É nesse espírito de fé e prontidão que podemos experimentar livramentos divinos, respostas em sonhos e estratégias espirituais para vencer batalhas que sequer sabíamos que estavam vindo. Ouvir e obedecer é um ato de confiança absoluta no propósito de Deus para a nossa vida. E assim, vamos caminhando dia após dia, sonho após sonho, mergulhados na intervenção divina que molda nosso destino para algo infinitamente maior do que poderíamos construir sozinhos. Existem momentos em que a alma está tão abatida que nem as palavras dos homens conseguem trazer alívio. E é justamente aí que Deus, em sua infinita misericórdia, envia sonhos espirituais como bálsamo para o coração cansado. É através dessa experiência espiritual noturna que recebemos a consolação espiritual, quando a voz de Deus no sono sussurra promessas de Deus que reafirmam nosso valor, nossa missão e nossa filiação divina. Vemos isso na Bíblia com Jacó, que ao fugir de Esaú, dormiu com a cabeça sobre uma pedra e sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu. Gênesis 28, 10, 17. Aquele sonho não apenas o consolou, mas confirmou o chamado profético e a proteção celestial sobre ele. Deus usa sonhos de consolo para restaurar nossa sensibilidade espiritual e renovar nossa fé e prontidão para a jornada espiritual. Esses sonhos não são aleatórios. Eles trazem direção divina para nossos passos e reafirmam que, mesmo em tempos de dor, estamos no centro da vontade de Deus. Muitas vezes, é durante esses momentos de consolação que recebemos também uma correção de rota amorosa, que nos ensina a alinhar nossos caminhos com a preparação para o destino que o Senhor traçou para nós. Um sonho de confirmação pode selar no espírito uma certeza que a dúvida vinha tentando apagar. Ele pode ser a resposta em sonhos para orações que pareciam esquecidas. Não há gesto mais terno do que o Pai sussurrar no íntimo da nossa alma: eu estou com você. E assim, renovados pela intervenção divina, seguimos firmes, porque sabemos que mesmo no silêncio e no escuro, somos guiados por estratégias espirituais muito superiores à nossa compreensão.
Em sua infinita graça e justiça, Deus nunca executa juízo sem antes enviar avisos e alertas divinos. E muitas vezes esses sinais vêm durante experiências espirituais noturnas, onde ele comunica verdades urgentes por meio dos sonhos espirituais. Lembra de José, marido de Maria? Deus usou a comunicação sobrenatural para alertá-lo em sonhos sobre o perigo representado por Herodes, Mateus 2,13. Aquela advertência profética salvou a vida do menino Jesus, mostrando que o discernimento espiritual e a prontidão diante dos mistérios ocultos podem significar a diferença entre a vida e a morte. Hoje o Senhor continua a agir assim, enviando sonhos de revelação para chamar seus filhos à obediência espiritual, à preparação para o destino e, sobretudo, ao livramento divino antes que algo terrível aconteça. Esses sonhos não surgem para assustar, mas para despertar. São estratégias espirituais de misericórdia, nos chamando para uma correção de rota urgente, para a proteção celestial antes que o mal alcance nossas vidas. Às vezes, um sonho perturbador é, na verdade, um alerta contra o pecado, um chamado profético para abandonar práticas que nos afastam do propósito de Deus. Outras vezes, é a intervenção divina nos advertindo sobre associações perigosas, decisões erradas ou ambientes espiritualmente tóxicos. Quem tem sensibilidade espiritual para reconhecer esses avisos em sonhos e age com fé e prontidão, experimenta o livramento divino e permanece firme em sua jornada espiritual. O segredo está em não desprezar a voz de Deus no sono, mas em buscar a interpretação de sonhos com humildade e oração fervorosa. Existe um mover especial de Deus enquanto dormimos, onde sonhos espirituais se tornam portais para a revelação de promessas de Deus e selamento de destinos. Quando olhamos para a vida de Jacó, por exemplo, vemos que ele teve uma experiência espiritual noturna poderosa em Betel, onde o Senhor lhe prometeu bênçãos, proteção celestial e um futuro grandioso. Gênesis 28, 10 e 15. Naquele instante, houve uma comunicação sobrenatural, onde estratégias espirituais para sua jornada foram entregues em sonho. Assim também acontece conosco. Deus continua a selar propósitos, liberar promessas e estabelecer chamados proféticos enquanto descansamos, falando com aqueles que possuem sensibilidade espiritual para discernir a sua voz em meio aos mistérios ocultos da noite. É durante essas experiências espirituais noturnas que muitos recebem respostas em sonhos sobre seus chamados, ministérios e até sobre o futuro de suas famílias. Quando uma promessa é liberada em sonho, ela se torna um convite divino para obediência espiritual e preparação para o destino. Mas atenção, o cumprimento dessas promessas exige fé e prontidão. Exige que a pessoa se mova conforme a direção divina recebida. Não basta apenas ter a revelação, é necessário agir. Muitas vezes Deus também revela estratégias espirituais específicas para que essas promessas se cumpram. É nesse processo que Ele fortalece nossa jornada espiritual, nos dá consolação espiritual em tempos de espera e renova a esperança, nos lembrando que suas promessas nunca falham, mesmo que a manifestação tarde a chegar. Chega um momento na jornada espiritual de todo filho de Deus, em que a convocação celestial se torna inegável. É hora de despertar para o mundo espiritual. Não é mais tempo de viver distraído ou adormecido para os mistérios ocultos que o Senhor quer revelar. Cada sonho espiritual, cada experiência espiritual noturna é um chamado urgente da voz de Deus no sono, convocando seus filhos para uma comunicação sobrenatural mais profunda. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
É necessário sensibilidade espiritual para discernir esses avisos e alertas divinos, porque eles carregam correções de rota, estratégias espirituais e intervenções divinas que podem determinar o sucesso ou o fracasso da nossa preparação para o destino. Se antes os sonhos eram ignorados, agora, pela fé e prontidão, precisamos buscar a interpretação de sonhos com seriedade, alinhando cada revelação ao propósito de Deus. O mundo espiritual é real, vibrante e cheio de respostas em sonhos que podem trazer livramento divino, proteção celestial e consolação espiritual nos momentos mais desafiadores. Deus está chamando seu povo a viver em obediência espiritual, reconhecendo que sonhos não são apenas imagens soltas, mas ações proféticas sendo liberadas para quem está disposto a agir com discernimento espiritual. Despertar para essa realidade é aceitar o chamado profético que está sobre cada um de nós e avançar firmemente na jornada espiritual que nos leva ao coração do Pai. Você já se perguntou como está respondendo aos sinais divinos em sua vida? A comunicação de Deus não é algo distante ou inacessível. Ela se encontra nas pequenas revelações que Ele nos dá, inclusive enquanto dormimos. Então, da próxima vez que você acordar, faça uma pausa e procure entender o que Ele pode estar lhe dizendo. Lembre-se, os sonhos espirituais não são apenas mensagens vagas, mas sinais claros de direção divina para a sua vida. Quero saber de você. Já teve algum sonho que te fez refletir profundamente? Ou talvez um sonho que parece ter sido uma resposta divina? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência. E claro, se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que podem transformar sua jornada espiritual. E enquanto isso, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo recomendado aqui na tela. Ele vai te ajudar ainda mais a entender a jornada de fé que Deus preparou para você. Eu sou Valentino e estou ansioso para ver como Deus continuará a revelar seu propósito para a sua vida.